Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 5, nossa temática da semana 3 vai ser as paisagens das aglomerações urbanas. Bem, a Europa é um dos continentes do mundo e um dos mais dinâmicos da atualidade, né? Por isso eu coloquei esse esquema para a gente ter uma noção. Vamos lá. Aspectos populacionais da Europa. Segundo a ONU, em 2017, a população absoluta da Europa era de 742 milhões de pessoas e a densidade demográfica de aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia se distribui de maneira bastante irregular pelo território. A maioria dos países europeus é densamente povoada, pois apresenta grande concentração de pessoas vivendo em territórios pouco extensos. A Bélgica e os Países Baixos, por exemplo, possuem densidade de cerca de 350 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas de maior concentração populacional encontram-se principalmente nos vales do rio Reno, na Alemanha, e do rio Po, na Itália. O Velho Continente, como a Europa também é conhecida, possui uma população estimada em 750 milhões de habitantes. Número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o que significa que é bastante povoado, com uma densidade demográfica de 72 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos com bastante destaque para anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é constituída por brancos. Quanto à prática religiosa, o cristianismo é o de maior destaque, embora esteja dividido em catolicismo romano, especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália, e protestantismo em países como a Alemanha, Noruega e Suécia, e o cristianismo ortodoxo na Grécia e Rússia. A população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada pelo fato de haver áreas europeias intensamente povoadas com densidade demográfica acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que em outras há verdadeiros vazios demográficos, com densidade a 1 habitante por quilômetro quadrado. As regiões mais povoadas do continente se encontram na Europa centro-ocidental, áreas que abrigam a maioria dos parques industriais e demais atividades produtivas, com destaque para a Itália, Países Baixos, França, Reino Unido e Alemanha. Os vazios demográficos citados ocorrem no norte da Europa, fator provocado pelo clima, pois nessa região há o predomínio de temperaturas muito baixas com invernos extremamente rigorosos e prolongados. O país mais populoso desse continente é a Rússia, com cerca de 144 milhões de habitantes, seguido pela Alemanha com 82 milhões, França 59 milhões, Reino Unido 59 milhões, Itália 57, Ucrânia 49 milhões e Espanha 39 milhões de habitantes. Apesar de a Rússia ser o país mais populoso, apresenta uma população relativa baixa, resultado do enorme território. O país que possui a mais alta população relativa é a Holanda, com 15,9 milhões de habitantes e densidade demográfica de 470 habitantes por quilômetro quadrado. Logo em seguida vem a Bélgica, com 312 habitantes por quilômetro quadrado, né? Reino Unido com 59 habitantes por quilômetro quadrado, a Alemanha com 82 habitantes por quilômetro quadrado e Itália com 57 habitantes por quilômetro quadrado.
As áreas de planícies férteis favoráveis ao desenvolvimento da agricultura ao longo do tempo também apresentam regiões densamente povoadas. As capitais dos países, especialmente Londres, né, porque no Reino Unido, Paris, França e Moscou, na Rússia, e as áreas próximas a elas têm grande concentração de pessoas. A população europeia é predominantemente urbana, pois em boa parte dos países do continente o número de habitantes das cidades é maior que no campo. Segundo a ONU, em 2018, mais de 74% das pessoas europeias viviam em áreas urbanas. Em países pequenos como San Marino, Mônaco e Luxemburgo, a população urbana superava os 90%, enquanto na Moldávia, considerado um país mais pobre da Europa, apenas cerca de 42% da população viva vivia nas cidades. A distribuição desigual da população asiática pelo continente é resultado da integração de fatores históricos, econômicos e naturais. Ao longo do tempo, muitos grupos se estabeleceram principalmente nas planícies e nas áreas próximas aos rios ou solos favoráveis à produção agrícola. Atualmente, há grande concentração populacional nos vales e nas planícies de importantes rios localizados na Índia, Bangladesh e China, países que estão entre os 10 mais populosos do mundo. O Extremo Oriente e toda a faixa litorânea também são regiões densamente povoadas. A distribuição da população asiática também é bastante desigual quando considerarmos a população de uma área urbanas e rurais. Atualmente, a maioria da população do continente vive em áreas rurais. No entanto, a população urbana asiática cresceu bastante nas últimas décadas e a projeção é que continue a crescer por causa do intenso êxodo rural, explicado em parte pelas condições precárias de vida no campo e pela busca de melhores condições de vida nas cidades. Em muitos países asiáticos, o crescimento da população urbana também está relacionado ao intenso crescimento da produção industrial. Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, comportam cerca de 94% da população da Oceania, cuja densidade demográfica é de apenas 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Muito antes da chegada dos europeus, a Oceania era habitada por povos originários com diferentes características sociais e culturais. A partir do século XVIII, com a ocupação do continente pelo colonizador, a situação desses povos originários, que foram nomeados pelos europeus de aborígenes, começou a mudar. Muitos foram expulsos de suas terras, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela violência imposta pelos colonizadores. Ainda hoje, seus descendentes são vítimas de ações governamentais que visam desarticular as culturas de preconceito, de segregação social, aspectos que se refletem em condições de vida inferiores às restantes da população do continente. Os descendentes de europeus são a maioria da população na Austrália e Nova Zelândia. Esses dois países são os mais ricos do continente, com economia diversificada e, no geral, excelentes condições de vida para a população. Os demais países da Oceania têm economias dependentes da agricultura, pesca, exploração de matérias-primas e especialmente do turismo. É isso aí, então, pessoal. Um abraço, até a próxima.